O Havaí é um arquipélago isolado no meio do Oceano Pacífico, formado por 137 ilhas e atóis, dos quais apenas 8 são habitadas. Apesar de sua beleza natural, o que realmente destaca o Havaí no cenário geopolítico é a sua localização estratégica. Como o único estado americano completamente dentro dos trópicos e a mais de 3.700 quilômetros do continente, o Havaí é um ponto americano de controle vital no Pacífico, conectando as Américas, a Ásia e a Oceania. Não por acaso, o Havaí é considerado um dos locais mais importantes para o domínio militar e econômico dos Estados Unidos na região. A formação do arquipélago é fruto de uma pluma vulcânica localizada no fundo do oceano. Essa atividade vulcânica constante criou as ilhas, que são arrastadas lentamente pela movimentação da placa tectônica do Pacífico. Por isso, enquanto algumas ilhas ainda estão em processo de formação com vulcões ativos, outras já apresentam sinais de desgaste geológico após milhões de anos. Essa dinâmica também ajuda a moldar a relação dos habitantes com o território, que está sujeito a erupções e fenômenos naturais imprevisíveis. Big Island, a maior e mais jovem ilha do arquipélago, abriga 2 vulcões ainda ativos e bem intensos que representam um risco geológico e também são um lembrete de como as ilhas do Havaí permanecem em constante transformação. Em contraste, ilhas como Oahu se estabilizaram geologicamente e se tornaram centrais em termos econômicos e populacionais. Oahu é onde está localizada Honolulu, a capital do Havaí, e Pearl Harbor, um ponto militar estratégico. Essa ilha concentra a maior parte da infraestrutura e da população do Havaí, e sua posição geográfica a torna essencial para o controle das rotas marítimas e aéreas do Pacífico. Agora, contextualizando um pouco a história, nem todo mundo sabe, mas antes da chegada dos europeus, o Havaí era habitado por polinésios que cruzaram o Oceano Pacífico em canoas há mais de 1000 anos. Esses navegadores estabeleceram uma sociedade complexa, com estruturas sociais bem definidas, práticas agrícolas avançadas e uma conexão espiritual profunda com a natureza e o território. Por volta de 900 depois de Cristo, as ilhas começaram a ser ocupadas em diferentes ondas de migração e cada ilha tinha seus próprios líderes. Essas lideranças eram baseadas em linhagens hereditárias e também em um rígido sistema de classes. Porém, essa sociedade começou a mudar drasticamente com a chegada do capitão britânico James Cook em 1778. Ele foi o primeiro europeu a registrar sua presença no arquipélago, marcando assim o início de uma era de contato que transformaria irreversivelmente o Havaí. Na época, estima-se que a população nativa variava entre 150 mil e 300 mil pessoas, mas esse número começou a cair rapidamente após o contato com os europeus. Doenças trazidas pelos estrangeiros como varíola e sarampo, para as quais os nativos não tinham imunidade, devastaram comunidades inteiras. Além disso, disputas internas dos povos nativos, agora armados com tecnologia militar ocidental, intensificaram os conflitos locais. Esse período trouxe também mudanças econômicas e culturais significativas. Mercadores e marinheiros começaram a usar o Havaí como ponto de parada no comércio marítimo entre a América do Norte, a Ásia e a Europa. Os nativos foram gradualmente expostos a novos bens e práticas ocidentais, o que levou ao enfraquecimento de suas tradições. Ao mesmo tempo, missionários cristãos europeus que chegaram no início do século XIX introduziram novos valores religiosos e sociais que desestruturaram ainda mais a cultura tradicional havaiana. Esse impacto externo diminuiu a população nativa e também começou a moldar o Havaí como um território de interesse internacional. Sua localização estratégica no Pacífico e suas riquezas naturais o transformaram em um ponto de convergência de influências externas, que aos poucos dominariam o controle nativo sobre as ilhas. Um outro ponto importante está no início do século XIX, onde o Havaí passou por um dos períodos mais marcantes de sua história, a unificação das ilhas em um único reino. Esse processo foi liderado pelo chefe Kamehameha I da Ilha Grande,
que usou estratégias militares habilidosas e tecnologias trazidas pelos europeus para conquistar as demais ilhas. Em 1810, após anos de batalhas, Kamehameha conseguiu estabelecer o Reino do Havaí, centralizando o poder sob seu comando. Essa unificação representou o fim de séculos de rivalidade entre os líderes regionais das ilhas e marcou o início de uma nova fase política e econômica para o arquipélago. Kamehameha contou com armas de fogo e canhões adquiridos de mercadores estrangeiros, o que lhe deu uma vantagem esmagadora sobre os exércitos tradicionais havaianos, que utilizavam lanças e armas de madeira. Além disso, ele foi capaz de incorporar conselheiros estrangeiros em sua corte, adotando táticas militares inspiradas nos padrões ocidentais. Essa combinação de inovação militar e liderança estratégica permitiu que ele consolidasse seu domínio em um período relativamente curto. Apesar da unificação, a população nativa havaiana continuava a sofrer com os efeitos do contato com o Ocidente. Doenças importadas e mudanças no modo de vida tradicional fizeram a população cair drasticamente. De uma estimativa de até 300 mil habitantes antes da chegada dos europeus, estavam apenas cerca de 71 mil havaianos em meados do século XIX. Esse declínio populacional enfraqueceu a base cultural e social do reino, tornando-o ainda mais dependente de influências externas. Com a criação do Reino do Havaí, o arquipélago começou a se inserir de forma mais ativa no sistema global de comércio e poder. O controle centralizado facilitou o estabelecimento de relações diplomáticas e econômicas com potências estrangeiras como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Porém, essa integração também tornou o Havaí vulnerável à interferência externa, um tema que continuaria a definir sua história nas décadas seguintes. Com a consolidação do Reino do Havaí no início do século XIX, as potências ocidentais começaram a enxergar o arquipélago como um ponto estratégico no Pacífico. A localização privilegiada das ilhas entre os continentes americano e asiático as tornou o alvo de interesse para o Reino Unido, França, Estados Unidos e até mesmo o Japão. Cada uma dessas nações buscava garantir sua presença no Havaí, seja por meio de tratados, influência econômica ou pressão militar. Ao mesmo tempo, missionários cristãos, principalmente americanos, chegaram ao Havaí com o objetivo de converter a população nativa ao protestantismo. E, embora suas intenções fossem religiosas, eles tiveram um impacto duradouro no arquipélago. Eles introduziram um sistema de escrita baseado no alfabeto latino para a língua havaiana, mas também enfraqueceram práticas culturais tradicionais ao condenar costumes locais como a dança hula e o sistema kapu, que regia as leis e tabus havaianos. Paralelamente, proprietários de plantações, muitos deles descendentes desses missionários, começaram a transformar a economia local. O cultivo de cana-de-açúcar se tornou o principal motor econômico das ilhas, mas sua expansão criou uma dependência crescente de trabalhadores estrangeiros. Como a população nativa havia diminuído drasticamente, empresários importaram milhares de trabalhadores do Japão, China, Filipinas e outros países, e isso mudou para sempre a composição demográfica do Havaí, criando uma sociedade multicultural marcada por tensões sociais e econômicas. O poder crescente desses empresários estrangeiros começou a ameaçar a soberania do Reino do Havaí e em 1843 o Reino Unido chegou a ocupar rapidamente o arquipélago, pressionando por acordos comerciais. Mais tarde, em 1887, um grupo de elites brancas forçou o rei a assinar a chamada Constituição de Baioneta, que limitava os poderes da monarquia e dava mais controle político aos estrangeiros e proprietários de terras. Esse foi um passo crucial no enfraquecimento do governo nativo e na preparação para os eventos que levariam à queda definitiva da monarquia. A crescente influência estrangeira no Havaí culminou em eventos que mudariam definitivamente o futuro do arquipélago. Em 1893, um grupo de empresários e políticos americanos, apoiados por forças militares dos Estados Unidos, organizou um golpe de Estado contra a última monarca havaiana. Esse golpe foi o desfecho de anos de tensões alimentadas pela dependência econômica do Havaí em relação ao mercado americano e também pela insatisfação das elites brancas com as tentativas da rainha de recuperar o poder da monarquia.
O golpe foi rápido e eficaz. Sob a ameaça de violência, a rainha foi forçada a abdicar do trono e um governo provisório foi estabelecido, liderado pelos próprios golpistas. Eles imediatamente pediram a anexação do Havaí aos Estados Unidos, alegando que isso traria estabilidade econômica e política à região. Apesar disso, o presidente dos Estados Unidos da época se recusou inicialmente a anexar o Havaí, classificando o golpe como ilegítimo. Ele chegou até a propor a restauração da monarquia, mas os líderes do governo provisório se recusaram a ceder. A situação mudou em 1898 com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos. Ele tinha uma visão expansionista e via o Havaí como peça-chave para a política externa americana, especialmente no contexto da Guerra Hispano-Americana, que estava em andamento na época. Pearl Harbor, no Havaí, era um ponto estratégico para o controle do Pacífico, tanto militar quanto comercialmente. E aproveitando esse momento de instabilidade global, os americanos formalizaram a anexação do Havaí em julho de 1898. Essa anexação foi apresentada como um passo lógico para garantir a segurança e os interesses dos Estados Unidos no Pacífico, mas para os havaianos nativos foi uma perda definitiva de sua soberania. A monarquia já não existia e o Havaí se tornou, na prática, uma base militar e econômica para os Estados Unidos. Essa mudança também abriu caminho para investimentos em infraestrutura como estradas e portos, mas consolidou o controle externo sobre o arquipélago, preparando o terreno para sua militarização e o impacto que viria a seguir. Assim, o Havaí deixava de ser um reino independente e se tornava uma peça essencial nos planos estratégicos globais dos americanos, o que seria ainda mais evidente em eventos futuros, como o ataque a Pearl Harbor. O porto natural de Pearl Harbor, localizado em Oahu, tornou-se um ponto central para a Marinha Americana, servindo como uma linha de defesa contra ameaças vindas da Ásia e um hub para a projeção de poder na região. Durante as primeiras décadas do século XX, os investimentos militares no Havaí cresceram significativamente, reforçando sua posição como uma peça-chave na política externa dos Estados Unidos. Essa importância estratégica ficou evidente em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Na manhã de 7 de dezembro, o Japão lançou um ataque surpresa contra Pearl Harbor com o objetivo de enfraquecer a frota americana e impedir uma resposta às operações japonesas no Sudeste Asiático. O ataque devastou grande parte das forças navais americanas estacionadas ali, destruindo ou danificando mais de 20 navios e 300 aviões e deixando também mais de 2.400 mortos. O impacto do ataque foi imediato e profundo. Pearl Harbor não apenas empurrou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, mas também solidificou o papel do Havaí como uma fortaleza militar. E a partir desse momento, o arquipélago foi usado como uma base de operações para campanhas no Pacífico, incluindo batalhas que foram cruciais para reverter a expansão japonesa. Além disso, a infraestrutura militar no Havaí cresceu exponencialmente, com novas bases, pistas de pouso e centros logísticos sendo construídos em várias ilhas. O conflito também teve um custo para o território e para os seus habitantes. Algumas ilhas foram usadas como local de treinamento militar, o que resultou em contaminação ambiental e danos irreparáveis ao ecossistema. As comunidades havaianas também enfrentaram o peso da militarização, com terras confiscadas para a expansão de bases e restrições impostas ao uso de seus próprios territórios. Após a guerra, Pearl Harbor manteve seu status como um ativo estratégico fundamental, especialmente durante a Guerra Fria, quando a presença militar americana no Pacífico era essencial para conter a influência da União Soviética e mais tarde também monitorar a ascensão da China. Esse papel militarizado do Havaí, estabelecido durante a Segunda Guerra, continua a moldar as ilhas até hoje, tanto na geopolítica quanto no impacto sobre as comunidades locais. Com o Havaí firmemente integrado na rede de defesa dos Estados Unidos, os próximos anos veriam uma transformação econômica e cultural impulsionada por outro fator: o turismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o turismo substituiu a agricultura como a principal força econômica do Havaí. Com a popularização de viagens aéreas, milhões de visitantes começaram a chegar anualmente, atraídos pelas praias, paisagens e clima tropical. Em 2018, o estado recebeu quase 10 milhões de turistas,
tornando o turismo responsável por uma grande parte da economia local. Oahu tornou-se o epicentro dessa indústria, concentrando hotéis, resorts e infraestrutura turística, enquanto outras ilhas também passaram a desenvolver atividades voltadas para o setor. Apesar disso, a dependência do turismo trouxe desafios. Os altos custos de infraestrutura, o impacto ambiental e a sobrecarga nas comunidades locais, que enfrentam preços de moradia cada vez mais elevados devido à pressão econômica. O Havaí tem o custo de vida mais alto dos Estados Unidos, com preços altíssimos de moradia, alimentos e combustível. Em 2023, o preço médio de uma casa em Oahu, por exemplo, ultrapassava a marca de 1,1 milhão de dólares, enquanto o aluguel médio chegava a 2.400 dólares por mês. Esses custos são impulsionados pela dependência de importação de bens e pela alta demanda em um mercado imobiliário saturado. Esse cenário empurrou muitos havaianos nativos a deixar o estado em busca de condições mais acessíveis no continente americano. Hoje há mais havaianos vivendo fora das ilhas do que dentro delas, uma tendência que ameaça a preservação da cultura e da identidade havaiana. Além disso, grandes investidores e corporações continuam a adquirir terras nas ilhas, agravando a crise habitacional e aumentando o sentimento de alienação entre as comunidades locais. Com o custo de vida pressionando os moradores locais e o turismo moldando a economia, outro fator determinante para o futuro do Havaí vem de fora: sua posição como ativo estratégico na geopolítica global. O arquipélago é essencial para os Estados Unidos manterem sua influência no Pacífico, especialmente diante da crescente rivalidade com a China. A localização do Havaí no centro do Oceano Pacífico faz dele um ponto indispensável para operações militares. Pearl Harbor, que historicamente foi palco de um dos eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, hoje é a principal base naval americana na região, abrigando submarinos nucleares e equipamentos estratégicos. Essa infraestrutura garante aos Estados Unidos prontidão para lidar com tensões crescentes no Indo-Pacífico, particularmente em áreas como o Mar do Sul da China e Taiwan. Além de seu valor militar, o Havaí também serve como centro de inteligência e monitoramento de atividades chinesas, o que reforça sua importância em possíveis cenários de guerra. No entanto, essa militarização tem um custo alto para os habitantes locais que convivem com o impacto ambiental, disputas por terras e limitações no uso de seus próprios territórios. O Havaí é um território marcado por contrastes. Sua cultura profundamente ligada às tradições polinésias enfrenta constantes desafios impostos por forças externas, sejam elas econômicas, militares ou turísticas. Enquanto sua posição estratégica no Pacífico o torna essencial para os interesses dos Estados Unidos, esse papel global muitas vezes ignora as necessidades locais, deslocando assim as comunidades e ameaçando a preservação de suas raízes culturais. O impacto dessas tensões é evidente. Terras ancestrais transformadas em bases militares ou propriedades de investidores estrangeiros, o custo de vida empurrando nativos para longe de sua terra natal e a cultura havaiana sendo diluída em meio à crescente comercialização. O Havaí não é apenas um paraíso em disputa, mas é também um reflexo das tensões entre globalização e identidade local. Bom, por fim, o futuro do arquipélago vai depender de como essas forças serão equilibradas. Então, resta saber se o Havaí vai conseguir preservar sua essência enquanto continua a desempenhar um papel vital no cenário geopolítico global, ou se as forças externas continuarão a moldá-lo à revelia de seu povo. E se você gostou desse nosso conteúdo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até agora, foi um prazer enorme estarmos juntos. Fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!